que nos acompanha, sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira concursada, e no vídeo do resumo da semana a gente vai comentar os principais acontecimentos da semana do dia 2 ao dia 22 de novembro. Acompanhe! Bom, então como já é de costume, vou mandar um beijo aí pro pessoal que comentou a cidade que está nos assistindo. Então um beijo pro Gerlan de Sobral, Ceará, pro Leonardo de Pindamonhangaba, para o Adriano de Mairinque, São Paulo, para a Amanda de Birigui, para Ana Cristina de Vitória, Espírito Santo e para Janaína de Jundiaí, São Paulo. Então vocês continuem aí comentando as cidades que vocês são e a gente depois manda um beijo, que a gente tem aqui todas as regiões do Brasil assistindo as nossas aulas, isso é muito legal. Como eu já disse, nós vamos gravar o vídeo da semana do dia 2 ao dia 22 de novembro, em razão de uma série de fatores que nós já explicamos nos vídeos passados. E nós novamente vamos dividir então os vídeos em nacional e internacional, para ficar mais fácil a compreensão e também para a gente dividir certinho. E aí, se você tiver interesse em um, você assiste um, e se não precisar do outro, você não tem que assistir um vídeo aí tão longo, né, de 50 minutos. Bom, antes da gente começar, eu vou colocar a questão da semana para vocês. Por quê? Foi uma pessoa que assiste o nosso canal e falou: Letícia, acho que você deveria colocar a questão antes de começar, porque daí a gente já pode responder e no final ver se a gente acertou ou não. Achei bem interessante, realmente, até é uma tática para vocês verem se vocês já estão bem informados ou não. Então vamos para a questão, vocês pausam o vídeo, respondem e depois continuam assistindo, a gente vê a resposta no final da aula. Então, questão da semana. Leia o texto e assinale a alternativa correta. A. Considerou ilegais 7 programas da política industrial brasileira. O órgão impôs uma dura derrota ao Brasil ao concordar com todos os pontos questionados pela União Europeia e Japão. Se não quiser sofrer retaliações dos outros países, o governo brasileiro terá que reformar ou abandonar os programas condenados. Entre os setores atingidos estão o automotivo, eletroeletrônico, siderúrgico, açúcar, celulose, mineração e sucro alcooleiro. Os incentivos fiscais, que chegam a cerca de 7 bilhões de reais por ano, não serão retirados imediatamente porque o governo deve recorrer da decisão. Notícia da Folha de São Paulo do dia 11 de novembro. De que organização trata o texto? ONU, Mercosul, OMC ou FMI? Bom, então você responde agora, tenta chegar na alternativa correta, no final da aula a gente dá a resposta. Então vamos às notícias. Brasil registrou 5 estupros por hora em 2015. OMC condena a política industrial do Brasil e pede revisão de incentivos. Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, é preso pela PF. Servidores do Estado fazem protesto em frente à Alerp. Sinal de TV em Brasília será exclusivamente digital. Primeira notícia. Brasil registrou 5 estupros por hora em 2015. Essa notícia aí foi divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vocês estão vendo no slide, no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, novamente, a gente volta àquela questão, naquele vídeo polêmico que a gente gravou, da cultura do estupro. Algumas pessoas falam não, no Brasil não tem cultura do estupro. Outras pessoas falam não, a gente tem uma cultura do estupro, uma cultura que coloca a culpa na vítima, né? Uma cultura que, infelizmente, faz com que muitas mulheres não denunciem os casos de estupro com medo de serem mal vistas, né? De as pessoas ainda não acreditarem que o fato de crime aconteceu. E isso está comprovado pelas estatísticas, né? Não sou eu que estou dizendo, não é a Fernanda que está dizendo, a Fernanda que gravou o vídeo da cultura do estupro. Se você não assistiu ainda, ó, clica aqui, você assiste. Então são as estatísticas que mostram, né? Então você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha, mas com estatística, com dados comprovados, a gente não tem o que discutir, né? Então olha aí no slide. Em 2015, foram 45.460 casos registrados de estupro, tá? Sendo que 24% deles foram nas capitais e no Distrito Federal.
Em 2014, foram 50.438 casos registrados, né? Então, houve uma redução, mas aí a pergunta, essa redução é real? Aí que é a grande questão, né? Nossa, vamos comemorar, né? Não, essa redução não é real. Por quê? Porque muitos casos de estupro não são registrados. A vítima, ela fica com vergonha de ir até a delegacia denunciar. Inclusive nós falamos, porque muitas vezes o estupro, ele acontece dentro de casa, né? Muitas vezes ele é feito, esse crime é cometido por alguém conhecido da família da vítima, né? Padrasto, principalmente, né? Meio-irmão, a gente sempre vê esses casos, né? Aí nas reportagens. Então, olhando aí de volta no slide, não é uma redução que é real, né? Porque o crime ele é pouco notificado. Apenas 35% das vítimas prestam queixas e esse dado, essa informação é do National Crime Victimization Survey, né? Uma pesquisa nacional de crime das vítimas, né? Algo do tipo. Então, olha aí, essa mesma pesquisa revela que a média de estupros ela pode ser de 129,9 a 454,6 mil casos, ou seja, é muito mais do que é registrado, né? Então, vamos ler aí, ó, o que a Samira, a diretora executiva do Fórum, disse. As pesquisas de vitimização produzidas no Brasil e no mundo indicam que os principais motivos apontados pela vítima para não reportar o crime às instituições policiais são o medo de sofrer represálias e a crença que a polícia não poderia fazer nada ou não se empenharia no caso, né? E é realmente, mesmo com esses casos registrados, a gente vê uma dificuldade mesmo da punição. Próximo slide. OMC condena a política industrial do Brasil e pede revisão de incentivos. Bom, primeira questão, o que é a OMC? OMC é a Organização Mundial do Comércio. Para que serve a OMC? A OMC foi criada em 1994, já havia uma instituição anterior a ela que se chamava GATT, de 1947, mas a OMC é que foi instituída como uma instituição mesmo para deixar o comércio mais liberal, liberalizar mais o comércio, favorecer as trocas comerciais entre os países e promover essa maior liberalização. No que sentido? No sentido de não haver tanto protecionismo comercial dos países, então favorecendo essa relação comercial entre os países. Por quê? Porque os países que fazem essas trocas comerciais, eles podem agir de duas maneiras, né? Eles podem estabelecer uma política mais protecionista, como o Brasil é visto, é considerado por alguns países, ou mais liberal. Protecionista, o que seriam medidas protecionistas, por exemplo? Seria você colocar um imposto de importação de produtos mais caro sobre os produtos nacionais. Então você tem, por exemplo, um chocolate importado, ele é mais caro que o chocolate produzido no Brasil. O imposto, ele é maior. Agora tem países que são mais liberais, que o imposto ele não costuma ser muito maior, ou para diversas indústrias, diversos setores, ele deixa esse imposto mais caro. Só que a OMC, então o objetivo dela é favorecer essas trocas comerciais, estabelecer acordos, impor algumas regras com a finalidade de, vamos dizer, ampliar essas trocas comerciais. Então, a OMC, deixa eu ver se está aqui ó, no slide, ela tem um organismo de solução de controvérsia dentro dela, né? OSC. E esse organismo é para que países que se sintam prejudicados por normas estabelecidas por outros países possam requerer uma mudança, possam fazer uma denúncia, que foi justamente o que aconteceu com o Brasil. Então, olha aí no slide. A OMC considerou ilegais, em decisão
preliminar, isso vai ser julgado em decisão definitiva em dezembro, 7 programas da política industrial brasileira, que foram implementadas no governo da Dilma e mantidas no governo do Michel Temer. Esses programas são incentivos fiscais dados pelo governo a alguns setores da indústria brasileira. Quais? O automotivo, eletroeletrônico, siderúrgico, açúcar, celulose, mineração e sucro alcooleiro. Então, da onde que partiu essas denúncias? As denúncias partiram do Japão e da União Europeia, que eles se sentiram, olha aí no slide, eles sentiram que essas medidas protecionistas do Brasil a setores da nossa indústria, no caso que eles dizem 7, prejudicam, afetam a indústria, afetam negativamente o interesse comercial da indústria com outros países, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor no próximo slide, mas antes vamos só ler esse último ponto. Se a medida for aprovada em definitivo, o Brasil terá de cancelar essas medidas protecionistas ou poderá sofrer punições como multas. Interessante só a gente voltar um pouquinho na questão da OMC, na Organização Mundial do Comércio. Eu disse que ela foi instituída em 1994 e hoje ela tem cerca de 156, mais ou menos, países membros, inclusive a Rússia. A Rússia ficou de fora por muito tempo, né? E agora a Rússia é membro. E quem está à frente da Organização Mundial do Comércio? Isso eu acho que a gente tem que ficar atento também. É um brasileiro, é o Roberto Azevedo, que ele é um diplomata de carreira, e hoje ele está à frente da OMC, que fica a sede lá em Genebra, na Suíça. E por que eu tô falando disso? Eu lembrei disso porque eu fiz uma prova já faz algum tempo, que foi justamente quando o Roberto Azevedo ele tomou posse, né, o cargo mais importante da OMC. E ele é considerado realmente uma das pessoas dentro da organização que tem um conhecimento bastante amplo sobre essa relação de trocas comerciais. E nesse concurso que eu fiz de atualidades foi da VUNESP, inclusive perguntava quem era o novo presidente da OMC. E aí tinham vários nomes brasileiros e eu não sabia. Eu não sei se eu acertei essa questão, chutando, ou se eu errei, mas provavelmente eu devo ter errado. Hoje, agora, eu já sei que é o Roberto Azevedo. Então fica aí a dica para vocês e essa questão da OMC. E aí, passando para o próximo slide também, alguns programas considerados ilegais, né, então, pela OMC. Como nós dissemos no slide anterior, são 7, né? Então, ó, eu coloquei 2 aí, depois vocês podem entrar no link, né? Lembrando que o slide, ele tá na descrição do vídeo, vocês podem baixar o slide. Em todas as notícias tem o link de onde eu tirei essa notícia, vocês clicam, acessam a notícia e tem o conteúdo mais completo, com mais detalhes, né? Então, olhando aí no slide, ó, inovar alto. As montadoras que executam no Brasil algumas etapas de produção, garantindo que seus produtos tenham no mínimo 65% de conteúdo nacional, recebem em troca isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O programa foi criado em 2012 e tem previsão de gastos de 690,5 milhões para 2017. Então, a redução do IPI, né, que a gente fala, é um dos pontos criticados aí, né, feitos na denúncia pelo Japão e pela União Europeia e que a OMC acatou. Que mais? Lei de Informática Nacional, criada em 91 e revista em 2004, a lei concede incentivos fiscais para empresas que produzem alguns hardwares e investem em pesquisa e desenvolvimento. Os gastos previstos para 2017 são de 5,97 bilhões. Bom, então esses são 2 dos pontos, né, que a OMC pede que o Brasil revise ou que acabe, e que o Brasil, claro, disse que vai recorrer dessa decisão. Nós vamos saber qual vai ser o julgamento final, então, em dezembro. Eu acho importante, então, a gente falar um pouquinho dessa questão da OMC, né, o que é e para que ela serve. Próxima notícia. Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, é preso pela Polícia Federal. Bom, essa notícia, inclusive, já vai em sequência com a outra, né? Que o outro ex-governador, né? O Sérgio Cabral, também foi preso. Os dois foram presos no mesmo dia e praticamente pelo mesmo motivo, né? Só
ali corrupção, né? Agindo em cidades diferentes e órgãos diferentes, mas pelo mesmo motivo os dois ex-governadores do Rio de Janeiro. Então, o Antony Garotinho, vamos ler ali no slide, né? O Antony Garotinho, então, ele é secretário de governo da cidade de Campos de Goytacazes, sendo que a prefeita é a mulher dele, a Rosinha Garotinho, né? O Antony Garotinho, vale lembrar que ele começou na política na década de 70 como líder estudantil e de lá ele foi prefeito de Campos, ele foi governador, enfim, ele tem uma atuação na política já há bastante tempo. Uma das filhas dele, inclusive, é deputada estadual pelo Rio de Janeiro, uma das mais votadas. E o Antony Garotinho, inclusive, conseguiu ajudar, ele teve um papel decisivo na aprovação do Marcelo Crivella para governador do Rio, que vai assumir agora em 2017, né? Eles ambos são evangélicos aí, tem uma base bastante forte, né? Bom, então voltando aí para o slide, vamos ver o que aconteceu, né? Nessa operação Chequinho. O que é essa operação, né? É uma investigação, então, do programa Cheque Cidadão, tá escrito errado aí no slide, tá? Cheque eleitoral não, é Cheque Cidadão, me confundi na hora de escrever, que é destinado a famílias de baixa renda. Então, o que aconteceu, né, que levou o garotinho a ser preso? O Ministério Público Estadual e a Polícia Federal perceberam que as inscrições para esse programa social, o Cheque Cidadão, tinham aumentado muito. Então, aí elas passaram de 12 mil para 30 mil, como a gente está vendo no slide. Então, é realmente um aumento muito significativo, né? É mais que o dobro. Então, a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual decidiram fazer essa operação para investigar o porquê desse aumento, né? Essa operação deflagrada aí em setembro desse ano. E aí que eles foram investigando e chegaram à conclusão de que havia então sido feita a compra de votos, né? Que é isso que o garotinho está sendo acusado. Ele dizia aos eleitores, né? Ele não, né? No caso, mas é toda essa operação aí que envolve esses sistemas de compra de voto, né? A pessoa ia lá e falava para o eleitor, ó, eu vou te colocar no programa, no Cheque Cidadão, em troca você vota na minha esposa para prefeita, né? Garantindo assim, então, o eleitorado. Então, é aí que ele é acusado, então, de cometer fraudes nessa eleição municipal e comprar votos. E eu acho até que isso é difícil de não ter visto, né, na internet. O garotinho, ele foi preso, uma prisão preventiva, e depois ele foi levado ao hospital, ele passou mal, e aí quando ele foi enviado de volta para Bangu, ele fez uma cena na ambulância, né, e essa cena foi divulgada e virou meme, porque realmente, né, você pensa, né, você ir de governador para presidiário deve ser uma situação muito complicada, né? Pra gente já é complicado, você imagina você ter o poder máximo no seu estado, né? E aí você ser preso, né? Agora ele foi enviado para prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. Vamos ver como é que como é que as coisas vão desenrolar. Próxima notícia. Continuidade dessa, né? Porque outro ex-governador do Rio de Janeiro, olha a situação crítica no Rio de Janeiro, hein? Também foi preso. Quem? O Sérgio Cabral, né? Então, o Sérgio Cabral, uma situação um pouco diferente do garotinho, foi preso numa operação conjunta da Justiça Federal do Rio de Janeiro e Paraná. Bom, falando em Paraná, a gente já começa a pensar, né? Só pode ter alguma coisa com o juiz Sérgio Moro, Lava Jato. É mais ou menos isso. Então, olha aí no slide, o ex-governador é acusado de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propinas de empreiteiras. As propinas, olha aí, chegavam a 224 milhões, sendo que parte iam para uma mesada para o ex-governador, né? Então, essa cobrança dessas propinas, né, era feita em conjunto com secretários e operadores financeiros, que repassavam a propina e escondiam a origem do dinheiro. Então, essa operação estava investigando e claro que tinha aí empreiteiras envolvidas, né? Então,
as empreiteiras davam essa propina ao governador e aos laranjas e em troca eram favorecidas nos contratos de obras do Rio de Janeiro. E agora o Sérgio Cabral também foi preso, vamos ver também o que vai acontecer. Próxima notícia. Olha, próxima notícia é também uma continuação desse capítulo dessa crise que o Rio de Janeiro está passando, né? Então, servidores do Estado fazem protestos em frente à Alerj. A Alerj é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Lendo aí a notícia, servidores estaduais de várias categorias fizeram uma manifestação em frente à Alerj nesta terça-feira, onde acontece a votação do pacote de austeridade do governo. O ato do grupo, de cerca de 300 pessoas, foi de forma pacífica. No entanto, um forte aparato de segurança foi montado no local. Na verdade, de forma pacífica, acho que até onde eles postaram essa notícia, né? Porque a gente viu muita gente sendo agredida, spray de pimenta sendo jogado pelos policiais, o Caco Barcelos, né, da Rede Globo foi agredido, inclusive outros cinegrafistas, houve até uma nota de repúdio, né, falando que é dever da imprensa divulgar as informações, e houve muito tumulto nessa situação. Por quê? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Nós já gravamos a situação do Rio de Janeiro, que pediu, inclusive, antes das Olimpíadas, para entrar num estado de calamidade pública, isso antes das Olimpíadas, por conta da crise econômica que o Estado passa, que o Estado não tem nem condições de pagar o salário dos seus servidores por muito tempo, né? Então, o governo teve que tomar medidas de austeridade fiscal, né? Fazer ajustes fiscais para tentar colocar as contas em ordem, mas isso não agradou aos servidores públicos estaduais. Por quê? Porque, obviamente, isso vai mexer no bolso deles, né? No bolso do cidadão que mora no Rio de Janeiro, né? Então, é por isso esses protestos. Agora, vamos ver no slide, então, quais são essas medidas que estão causando tanta polêmica, né? Olha aí, quais são as propostas? Redução em 30% do salário do governador, dos secretários e funcionários do alto escalão. Bom, isso aí não é um motivo para os servidores fazerem um protesto, né? Não, esse é das medidas do pacote, né? Próximo, aumento de 11% para 14% da contribuição previdenciária. Bom, esse sim é um dos motivos que mais está causando revolta nos servidores, então, porque atualmente eles contribuem com 11% do salário para a Previdência e vão ter que passar a contribuir com 14%. Então, esse é um dos motivos mais fortes das manifestações. E além disso, olhando aí no slide, além desses 14%, vai ter mais uma alíquota extraordinária de 16%. Então, você somando 14 com 16 dá 30%. Então, é esse o motivo de tanta revolta. E por quê? O que os servidores falam? Houve tanta corrupção, tanto desvio de verba, e agora quem tem que pagar o pato sou eu, né? Pega esse dinheiro da corrupção e devolve, né? Que aí a situação já vai ser outra. Mas é a situação que chegou realmente o Rio de Janeiro, e agora mexer no bolso do cidadão, o cidadão não aceita, né? Porque foi ele que roubou, né? Na visão das pessoas, né? Não fui eu que roubei, não fui eu que tirei, né, o dinheiro de fazer hospital, o dinheiro de pagar o salário, e agora vai ter que descontar de mim para pagar esse rombo que tá, né? Então é uma situação bastante complicada. E nesse pacote de ajustes fiscais do governo do Rio de Janeiro entram até os aposentados. Os aposentados que não contribuem em nada, né? Óbvio, porque eles já são aposentados, vão ter que passar a contribuir com 30% da aposentadoria deles, né? Além disso, a gente também tem a redução das secretarias e a redução dos cargos comissionados, né? Então, são medidas
bastante polêmica. A gente sempre sabe, quando a gente fala de austeridade, é sempre uma coisa polêmica, porque você fazer medidas de austeridade, você vai dificultar ações sociais, você vai dificultar o acesso, né, a esse tipo de ação. Enfim, o governador, né, o Pezão, disse que as medidas não são para prejudicar os servidores, mas se você tem um desconto no seu salário de 11%, de repente você passa a ter um salário de uma redução de 14%, mais uma redução extraordinária de 16%, você vai receber menos dinheiro no final do mês, né? E nem que você não queira, não tem o que você fazer, né? Porque chega o seu olerite e já vem esse desconto. Então você vai receber menos dinheiro, você vai estar mais pobre, né? Então é realmente uma situação muito complicada e vamos ver o desenrolar dessa história, mas eu acho muito importante você que está estudando aí para o concurso saber que tudo isso está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, porque de repente isso pode ser uma questão. Próxima e última notícia. Sinal de TV em Brasília será exclusivamente digital. Por que eu coloquei essa questão, né? Parece uma questão um pouco boba, deixei algumas outras questões que não tiveram uma resolução definitiva de fora, né? Porque já tem muitas notícias hoje. E por que eu coloquei essa da TV digital? Bom, porque eu sei que tem algumas pessoas que são jornalistas que assistem o meu canal e estão prestando concurso para jornalismo. E eu peguei assim pensando nessas pessoas, né? Porque eu já prestei vários concursos de jornalista, como vocês sabem, e essa questão da TV digital, ela frequentemente cobrada em algumas questões, né? Então, o que eu acho que é importante a gente saber, né? É importante a gente saber, olhando aqui no slide, que o sinal digital brasileiro é o SBTVD-T e é baseado numa tecnologia japonesa. Por incrível que pareça, eu já vi isso aparecer em concurso, perguntando, né, qual que era o sinal digital brasileiro, tá errado aí no slide, não é analógico, é digital. E aí tinham várias siglas, em qual tecnologia que ele era, se era espanhola, se era norte-americana, enfim, não, a nossa TV digital é uma tecnologia, então, japonesa, tá? Então, agora, desde o dia 17 de novembro, o sinal da TV em Brasília é digital, o sinal analógico ele foi desligado. Março de 2017 vai ser na cidade de São Paulo e no Brasil até o final de 2018. Lembrando que o sinal digital ele é melhor, né? Ele livra a TV daquele ruído chato que às vezes a gente que incomoda, né? Principalmente para quem não tem a TV a cabo, né? Sabe o que é esse ruído. Bom, então, voltando para a questão, eu não vou ler de novo. Se você está assistindo o vídeo até aqui, você já viu a questão. A gente já comentou, tá muito fácil. Então, a resposta é resposta C. Organização Mundial do Comércio. E acho que se você tem mais alguma dúvida, você pode se aprofundar nos links aí que estão no slide, certo? Então, por hoje é só, eu fico por aqui, temos o vídeo das questões internacionais também, e agora, como eu prometi, eu volto daqui a alguns dias para falar do concurso da Anvisa. Muito obrigada pela participação, pelos comentários, continuem dando seu like, se inscrevendo, e até a próxima!